Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui mais um encontro no Devaneios do Café. Hoje não acontecendo no CEI Campinas, pois essa semana não teve como acontecer na quarta-feira, né? Enquanto isso, estou tentando arrumar esse tripézinho aqui. Eu tenho que trocar esse negócio, inclusive, ó. Ele não está mais fixando direito. Acho que assim tá bom, né? Acho que assim dá pra ver bem. Então, bom dia, pessoal. Hoje nós estamos fazendo o Devaneios do Café em casa. Hoje vai ser um Devaneios matutino. Para quem está acostumada com o nosso programa, a gente faz ele às quartas, às 7h10 da noite. É o horário habitual aqui do Devaneios do Café. Mas, por algumas intercorrências que aconteceram na semana, não foi possível realizar na quarta. Então nós estamos trazendo o Devaneios, que era para ter acontecido na quarta, acontecendo agora, acontecendo hoje. Lembrando que o Devaneios da quarta-feira, ele vai continuar acontecendo, tá? Ele vai continuar no horário habitual. E... deixa eu ver se... ah, tá, eu tenho sim, tá. Eu só esqueci dele. Espera aí, só um minutinho. Tem um livro aqui para mostrar. Então, o Devaneios do Café, aqui, Nila. Bom dia pessoal que está chegando agora. Enquanto isso eu tô tentando não lutar contra o meu tripé aqui, que ele tá bem ruinzinho, infelizmente. Vou ter que trocar ele, que ele tá abaixando aqui. Bom dia pessoal que está chegando agora. Aí, acho que agora tô com receio, que ele tá meio tremendo aqui. Pronto. Então, deixa eu só limpar aqui, pronto. Então, para quem está participando agora, nós temos um novo sorteio acontecendo aqui na página, né, no nosso programa Devaneios. E será deste livro aqui. A gente tem uma parceria com a editora Sussurros do Invisível, que eu tenho uma grande alegria de citá-la, pois ela publicou aí 2 livros, um deles inclusive foi realizado sobre 2 lives, né, na verdade, que nós fizemos aqui a respeito de relacionamentos abusivos junto com o professor Dr. Eder Schmidt. Mas o livro que está sendo sorteado, né, já peguei 3 nomes na semana passada, e semana passada não nessa quarta, na outra, né, que passou, e vai ser este livro aqui, ó. Este livro está sendo sorteado. Hoje, para quem tiver interesse aí, eu vou estar pegando mais 3 nomes aqui para o sorteio. Esse é o livro de poesias, né, alguns segundos antes do despertar. Um livro de poesias que eu fiz aí já com poesias reunidas há mais de 3 anos escrevendo. E aí foi compilado neste livro aqui, que foi publicado ano passado pela editora Sussurros do Invisível. Então, quem quiser participar do sorteio, esteja aí convidada para... vou colher os nomes ao final da live. E também, só lembrando que hoje é domingo, né? Tá certo. Então, geralmente no domingo, no máximo na segunda-feira, eu acho que hoje eu já vou fazer isso, tá? Eu já vou colocar ali nos stories da página para uma caixinha de perguntas, para quem quiser colocar ali temas, sugerir algum tema para a nossa próxima live, para o nosso próximo encontro no Devaneios do Café, que acontecerá na quarta. Né? Geralmente eu pego ali os temas que foram mais curtidos, ou se tiver menos temas, né, os temas que foram sugeridos ali, e eles entram em votação, e o tema mais votado é o tema que será abordado no próximo encontro do Devaneios do Café. Tem sido uma surpresa, tem sido de uma gratidão fazer dessa maneira, né, uma maneira diferente, ao invés de eu chegar aqui já com um tema que eu sugeri, um tema pronto, pois aí nós vamos tratando de temas que inclusive eu nem pensaria em trazer para cá. Eu nem imaginaria
talvez estar trazendo para cá. E hoje é um destes temas, tá? O tema que foi selecionado foi um tema bastante interessante. O princípio da temática dele já tratamos aqui em diversas lives, né? Nós já falamos sobre alma em diversos encontros. Deixa eu só guardar esse negocinho aqui, acho que ele vai cair. Que é o meu Freudzinho, acho que dá pra ver, ó, o meu Freudzinho sentado aqui. Eu tirei ele do lugar, acho que se eu colocar ele vai cair, pronto. Então, hoje vamos falar sobre alma, novamente, mas com uma perspectiva que até então eu nunca tinha trazido para cá. A sugestão do tema, que foi o mais votado para este Devaneios, foi o Estações da Alma. E assim, eu fiquei imaginando o que seria essa palavra estações. Eu fiquei ali me questionando, me perguntando a respeito de, puxa, estações. Claro que a primeira coisa que vem a respeito de estações é as questões das estações do ano. Primavera, verão, outono. Deixa eu ver se tem um pessoal entendendo. Bom dia, a Beatriz Nery, psicanalista. Bom dia, Beatriz. Então, inclusive, né, fui já entrando no tema, esqueci de falar, tá, pessoal? Para quem está acessando agora o Devaneios do Café, dependendo de como é abordado o tema, dependendo de como fica o nosso tempo aqui, porque nós temos 1 hora de encontro. Então, dependendo de como for o nosso... por volta de 1 hora, né? Às vezes está dando um pouco menos, um pouco mais, dependendo do encontro. Então, dependendo assim da dinâmica, como for do nosso programa de hoje, eu vou conseguindo ler alguns comentários, dúvidas, sugestões, que vão aí acrescentando, dando mais corpo ao nosso caldo aqui, aos nossos devaneios. E, como o próprio nome diz, né, devaneios no café, a gente não tem uma proposta de estar sendo acadêmicos, cientistas, falando a coisa de acordo com os fatos e tudo mais. Aqui a gente tem uma proposta mais poética, uma proposta mais de um sonhar acordado, que o próprio nome devaneios já nos localiza em relação a estar sonhando acordado. E o tema de hoje é sobre estações da alma. Essas estações da alma. Tem aqui a Tereza. Bom dia, Tereza. Seja bem-vinda aqui ao Devaneios hoje matutino. Hoje acontecendo de manhã e no domingo, né, para compensar. Que a Tereza já está participando dos nossos encontros há um tempo. Então a nossa proposta é essa. E, como um bom devaneio, a gente busca enxergar além do óbvio. Não diria sair das aparências, né? Fica uma coisa meio... como se a aparência fosse uma coisa enganadora, e não é nesse sentido. Mas é de que é o que desperta talvez esta aparência. Ao que desperta em nós o que nós nos tocamos, nos reagimos em relação ao que está sendo apresentado. E bom, estações da alma. Essa foi a sugestão de tema que foi escolhido hoje. Pois bem, eu fiquei imaginando um pouco essa temática, depois que ela foi escolhida, e sobre como ela seria trazida para cá. E aí eu lembrei de um livro que eu tenho, e eu queria trazer alguns recortes deste livro para cá, que eu acho que ele vai conversar bem com esta alma. Mas, para nos localizarmos melhor do porquê eu estou trazendo este livro, daqui a pouco eu vou mostrá-lo a vocês, se a gente for imaginar, então, que a alma é como estações, e as estações têm alma, então nós vamos entender, e aqui que eu estou colocando mais é nesse sentido de estações do ano mesmo agora, tá? Primavera, verão, outono e inverno.
Bom, apesar de quem está no Brasil, essas estações serem muito próximas umas das outras, ou seja, não tem grandes variações no sentido de... Bom, onde eu moro, por exemplo, aqui eu moro em Campinas, na região de São Paulo. Em grande parte do Brasil, a mudança de estação não muda tanto, tá? Eu vou colocar um tanto ali como um realce de vegetação, muda algumas coisas, obviamente, tal, o que nos traz um outro imaginário, mas em outras culturas, em outros países, basicamente tudo muda, né, de acordo com as mudanças das estações. Então a gente não tem essa pontuação acentuada em relação a essas mudanças estacionais, tá? A gente não tem, assim, neve, pelo menos onde eu moro, né? Pelo menos grande parte do Brasil. Não tem uma mudança de vegetação. Não há uma mudança de, por exemplo, este horário é um horário perigoso de sair na rua, porque senão vai dar um vento forte, uma geada, tem até risco de vida em alguns lugares aí do mundo. Tem ondas fortes de calor também, quando a gente está pensando aí num alto verão, sim, mas tem ali uma certa frequência, né? As estações têm uma certa frequência. Mas aí eu estou pensando em estações da alma, eu só estou localizando em relação a isso, e não estações só no sentido geográfico da coisa. Estou imaginando estações da alma. Bom, então dentro da perspectiva de alma, eu vou entender que há ali uma mutabilidade de tons. Vou até tentar imaginar isso mais alquimicamente. Eu vou entender que essas estações conversam muito bem com um movimento da alquimia. Mas aí eu estou vendo a alquimia, né, no sentido mais psicológico da palavra, não como sendo um processo. Né? O processo de chegar à pedra filosofal, ou o processo de transformar o chumbo em ouro, que vai dando um sentido de que as coisas têm uma evolução. Tem uma evolução no sentido de uma progressão. E até mesmo, se a gente for colocar em outras palavras, uma progressão linear. A gente sai de um estado mais xoxo da coisa e vai para um estado mais sofisticado, aprimorado. Tudo bem, isso tem também. Mas o grande problema da palavra processo, progresso e por aí vai, é o seu sentido de linearidade e o seu sentido de quase uma obrigatoriedade de você chegar num lugar melhor. O Tiago aqui, bom dia, Tiago, fique à vontade aqui na nossa live, viu? Nós estamos falando sobre estações da alma. E eu só não coloquei aqui o tema nos comentários e fixei, porque o meu tripé tá péssimo. Eu vou ter que trocar esse tripé aqui que eu estou utilizando, porque ele tá horroroso aqui para continuar fazendo live. Não vai durar muito tempo não. O negocinho que segurava ele aqui, ó, o negócio que aperta o parafuso, ele tá descendo o tempo todo, e esse negócio tá meio bambo que segura ele. Já não tá dando mais tempo. Tá dando tempo do tripé, na verdade. Então esse é o ponto. Bom, só que dentro de uma alquimia, de uma perspectiva mais psicológica, a alquimia vai entender que, por exemplo, esses momentos de... não é momentos, deixa eu pensar numa outra palavra interessante. Essas demarcações de tonalidades, de cores. Né? A alquimia, ela tem... os seus momentos de metamorfose, de mudanças, são marcados por cores. Então tem nigredo, albedo, rubedo, citrináceo e por aí vai. Além de ser mudanças elementais, inclusive com os 4 elementos naturais: água, fogo, terra e ar,
que aí dentro da questão alquímica eles não são tão naturais assim, né? Mas o que é interessante? Então o objetivo da obra é ir até a Rubedo. O objetivo da obra é alcançar o coração, é transformar em ouro. Isso, inclusive, se for imaginar toda a opus alquímica, seria reduzi-la a apenas um momento. Ou seja, se você estiver passando por todos os outros momentos, se você estiver ali, sei lá, no Manigredo, por exemplo, ou até mesmo em um momento ali de mais... quando começa a surgir a reflexão na Unio Mentalis, que é a operação do azul, por exemplo. Estou citando algumas coisas meio abertas mesmo, depois para não especificar muito, senão eu vou entrar muito nessa temática, eu quero mais localizá-la. O que acaba acontecendo? É como se você estivesse perdendo tempo. Puxa, você está perdendo tempo aqui, ó, tá vendo? Você está deixando de ser você mesmo, porque você tem uma coisa melhor te esperando ali na sua frente, né, a 1 quilômetro de distância, sei lá quanto é, e você está aí perdendo tempo, né, nesse lugar. E isso acontece no nosso imaginário, até mesmo na clínica. Imaginando que a pessoa que está naquele lugar, até numa posição mais reflexiva, buscando as suas próprias perspectivas em relação ao acontecido, está perdendo o seu tempo ali. Eu não sei o quanto disso quebra o sentido de que as coisas são cíclicas. Se a gente for pensar em estações, né, como essa proposta de hoje, estações da alma, elas são cíclicas. Elas vão e vêm. Então, não é porque eu saí, ou melhor, porque eu vivi uma situação, sei lá, de uma tristeza profunda por uma perda de alguma coisa, sei lá, eu não consegui ir bem numa prova, não fui aprovado, ou aconteceu alguma coisa no sentido de uma perda de um relacionamento, seja que for. Agora eu entendi o que isso aconteceu, agora eu signifiquei, e isso nunca mais vai acontecer. Isso é de uma extrema ingenuidade. Se estamos dentro de uma posição de alma, inclusive de estações da alma, como hoje o tema sugere, as coisas são cíclicas. Então, se elas são cíclicas, elas se conversam entre si. Elas precisam umas das outras para conversarem entre si. É como se o movimento de mudança, é como se o movimento de passagem até mesmo, ele exigisse uma companhia de quem estava ali antes, de quem estava ali dando base. Não vou colocar a palavra antes, eu acho que também é uma palavra muito linear. Mas de quem está ali dando base. E que base é essa? É algo que está dentro, é algo que está ali iminente. Então, dentro desse sentido, a gente pode entender então que o aspecto da poesia, ela encontra um elemento e que este elemento não se apresenta, não é solitária a palavra, ele não se apresenta única e exclusivamente apenas só sobre isso. Ele conversa com outras coisas. Hoje eu vou trazer uma seleção de alguns pequenos poemas, eles são pequenos em relação ao seu formato, poemas curtos. Mas, ao mesmo tempo, eles tratam da questão de estações. O que eu acho interessante é de que eles trazem ali esta perspectiva de que nós também não estamos falando de aspectos traduzíveis, no sentido de... Não seria traduzíveis a palavra, mas no sentido de... simbolizados, melhor dizendo. No sentido de, se estamos falando de verão, estamos falando de um júbilo, de uma alegria,
Se estamos falando de inverno, estamos falando de tristeza e por aí vai. Não é só sobre isso. Isso seria reduzir. Ao invés de eu estar falando sobre inferno, agora estou apenas falando sobre tristeza. Se isso acontece, acaba o diálogo. Inclusive da percepção de que não tem só tristeza em inverno. Tem outras coisas até talvez mais interessantes, mas que precisam de mais detalhes do que só pensar em uma posição mais ensimesmada, mais fechada, mais fria, seja o que for. Isso seria, na verdade, projetar os meus ideais no inverno. E não é isso que um poeta busca. O poeta não busca projetar os seus ideais, o que deveria ser um inverno ideal, um verão ideal, uma estação ideal. Mas o que isso está fazendo comigo, que é uma outra posição, é uma outra maneira de se relacionar com as coisas, né? Então é isso que a gente vai buscar hoje. Não fazer esta simbolização de que uma coisa é outra. Estamos falando de inverno, é isso. Claro que, por exemplo, se a gente fosse até pegar na questão da alquimia, mas a alquimia diz que a albedo é reflexão. Sim, mas ela especifica que reflexão é essa. Fogo é desejo. Sim, mas desejo sobre o quê? E de que forma esse desejo é? E de como ele é alimentado? Então a gente vai para o específico. O que está sendo trazido ali? Que tem uma perspectiva, assim, tem uma tonalidade, sim, mas ela conversa com outras. Se a gente está dentro de um círculo, as coisas elas se intercambiam, elas se mudam entre si mesmas. E aí eu queria trazer um pouco desta visão a respeito dessa noção poética das coisas com este livro aqui. Inclusive vou explicar não, mas só introduzir algumas coisas, né? Este livro aqui é da editora Bestiário, é o autor aqui que faz essa compilação, que a seleção na verdade é desse Shinkokin Wasashu, as seleções de Shinkokin Wasashu, que é Poemas do Japão Medieval. E dessa edição aqui em português é compilada por Andrei Cunha. Este livro aqui que eu nunca trouxe nas lives. Só também deixando um pouco mais claro, eu não sou nenhum especialista em haikus, em poemas japoneses, em wakas, né, que são os tipos de poemas aqui que eles escrevem. Não sou nem um pouco especialista, mas o que nos interessa mais em relação a esses poemas aqui que eu selecionei deste livro são as imagens que ele traz e como ele conversa, como parece que é uma coisa muito simples, mas ela não está só falando sobre, sei lá, um orvalho no campo, uma casinha de palha. Não é só sobre isso. Inclusive tem algumas notas de rodapé que eu acho bem interessantes de trazer aqui, quando o autor, é o autor do livro, né, não dos poemas. Dos poemas está bem debaixo do poema. Mas o autor do livro, ele vai fazendo algumas colocações necessárias. Como, por exemplo, eu só vou citar esse aqui para a gente ter uma noção. Esse daqui não era nem um poema que eu ia ler para agora. Mas olha só. Esse aqui é um poema de começo da primavera. E aqui, se não me engano, aqui é um poema japonês. Né? Tem alguns que são inspirados na China, tá? Então tem essas diferenças aqui. Mas só para a gente se localizar como interessante a criação desses poemas. Aqui ele fala, aqui ele vai falar do início da primavera, que pelo calendário lunar adotado na antiguidade japonesa, o ano novo coincidia com o início da primavera, correspondendo mais ou menos a fevereiro ou março do calendário atual. Assim,
a paisagem atribuída ao início da primavera equivale hoje ao final do inverno. Ou seja, a gente está ali num momento de passagem. Tem o inverno e tem a primavera acontecendo muito concomitantemente neste momento. A neve começa a derreter e no solo já se vêem algumas plantas brotando. As palavras sazonais associadas a essa época do ano eram, dentre outras, Haru no Yuki, que é a neve da primavera, Kazumi, que é a névoa, o Guishu, que é o roxinol do Japão, o Me, flor de ameixeira, Kigan, que são gansos selvagens que voltam a casa, e a Sakura, que é a flor de cerejeira, aí que ela é mais conhecida. Então essas são as imagens de primavera. E o que é interessante aqui é que a gente pode notar aqui um florescer, imagens de um florescer, que ao mesmo tempo são imagens correspondentes ainda ao inverno. É uma imagem de neve, de névoa. E até que tem uma imagem aqui que ela não está colorida, tá? Acho que não vai dar para ver direito, mas eu acho ela bem interessante aqui, ó. Quer ver, ó? Essa imagem aqui, ela é muito interessante porque essas florzinhas aqui, tem algumas que elas estão já desabrochadas e outras não. Elas são só uns brotinhos ainda, elas estão fechadas. E tem muita semelhança com esse desabrochar e como se fossem flocos de neve, inclusive. Eu não sei se dá realmente para ver, mas nesta imagem aqui eu vou tentar aproximar um pouquinho daqui, ó. Para quem estiver vendo, né? Porque as lives também estão sendo gravadas aí no Spotify, e no Spotify não tem imagem. Então eu vou tentar descrever um pouco a imagem para quem não está para quem não conseguir ver. Que tem aqui um roxinolzinho, tem um passarinho num galho. Esse galho aqui ele está desabrochando, então tem vários pontinhos fechadinhos assim de flores que não desabrocharam. E próximo ao roxinol tem algumas flores que já desabrocharam, que dá essa imagem mesmo de uma transição, de que é um momento de transição entre o inverno e a primavera. Tem aqui só um poema, esse primeiro poema aqui do começo da primavera, que é bem interessante, sobre... Deixa eu ver desse daqui... esse daqui é bem interessante, sim. Só para dar uma ilustração, que é do Fujiwara no Yoshitsune, na verdade, desculpa. E aqui ele fala: Yoshino, que lindo, névoa nas serras, onde antes alva neve caía sobre a aldeia. Chega a primavera. Bom, parece um poema muito simples, né? Como diversos poemas aqui desta antologia aqui de poemas. Parece muito simples, que ele só está descrevendo um cenário. Mas, aí eu faço um pequeno parênteses, depois eu vou ler aqui a nota de rodapé que há neste livro. Também tem uma coisa interessante. O poeta, mesmo que ele esteja só descrevendo um cenário, ele está sempre em correspondência consigo e com o mundo. Ele busca, inclusive, ser o mais fidedigno e fiel possível às imagens que estão ali, pois elas estão conversando com alguma coisa. É como se fosse o seguinte: no mundo, na perspectiva de alma, no mundo nada é uma coincidência. Claro que há arbitrariedades, claro que há coincidências, mas na perspectiva de alma, elas estão sempre em correspondência. Se eu estou vendo uma fileirinha de formigas levando folhinhas, naquele momento, se eu encontrei essa carreira de formigas levando folhinhas, tem alguma coisa conversando também comigo e que eu não sei. E ao conversar com essas formigas, ao descrevê-las, aparece alguma coisa muito interessante que corresponde a essas imagens, que conversa com essas imagens. E aqui ele começa, falando de Yoshino.
Eu não sei o que é Yoshino, tá? Mas aí o poema explica o que é Yoshino. Aqui, ó, a nota de rodapé do poema, na verdade, né? E olha só que interessante. Yoshino é uma região montanhosa próximo de Nara, que é famosa pela paisagem de neve no inverno e pelas cerejeiras floridas na primavera. Olha que interessante, ele já coloca ali que Yoshino é um lugar entre essas duas fases, essas duas estações, primavera e inverno, inverno e primavera. Então Yoshino é como se fosse exatamente esse lugar que está acontecendo agora, né, nessa chegada da primavera. Ele continua: a névoa nas serras onde antes havia neve é um sinal da chegada da primavera. Isso é muito interessante, tá? Se a gente for ver de uma maneira mais imagética. Aqui ele está dizendo que neve e névoa são correspondentes a um florescer. É como se estivesse dizendo assim, no sentido de alma. Onde em nós estamos enxergando algo muito nublado, muito nevoado, e se nós estamos percebendo que há esta névoa, há ali flores a nascer. Estamos próximos a uma mudança, estamos próximos de uma primavera, próximos de algo que vai desabrochar. Isso é muito interessante, a maneira como podemos tratar os nossos momentos onde a gente percebe que, eu não estou enxergando tão bem essa situação. E sempre, se a gente está colocando aqui as questões de estação, sempre haverá momentos de que, eu não estou enxergando direito essa situação. Mas, se eu puder morar um pouquinho, né, ficar um pouquinho nessa névoa, ela, ao atravessá-la e ela me atravessar, vai chegando uma outra estação também. Uma evoca a outra. A gente pode entender essa questão de base como uma questão de evocação. A névoa não fica só por ela mesma. Ela também até a própria noção de estação coloca que tudo é passageiro. Tudo se metamorfoseia, tudo é cíclico, tudo é nessa posição lunar. Tanto é que o calendário aqui que a gente está vendo não é esse calendário solar que nós temos, muito definido. É um calendário lunar. É um calendário que vai mudando constantemente. A Lua é essa que o tempo todo está em mudança. E bom, já vi que tem um comentário aqui, já que a pouco eu vou ler, mas eu tenho que terminar essa partezinha aqui para nos localizarmos melhor. Aqui onde eu parei. Aqui, ó. A névoa nas serras onde antes havia neve é um sinal da chegada da primavera, que no período clássico começava quando o gelo ainda não terminara de derreter totalmente. O poema também pode ter sido escolhido para dar início à antologia porque Yoshino é associada à corte imperial. E porque a chegada da primavera em Serras Altas é tida como um bom auspício. Olha que interessante isso aqui. Desde sua origem na Alta Antiguidade, acreditava-se que a poesia escrita em japonês tinha propriedades mágicas de interação com os ciclos da natureza e com os espíritos. Yoshino é um exemplo de Yutamakura, palavras, que indicam nomes de lugares com significados adicionais e que são famosos devido às suas menções em poemas. Olha que interessante aqui. Então, as palavras não são escolhidas à toa. Até que tem diversos poemas que vão trazer isto, né? Que inclusive essas palavras aqui dentro desse livro aqui, ele foi muito bem trabalhado, este livro aqui, tá? Muito, muito bem trabalhado mesmo. Porque eu não sei se vai dar para ver direito. Deixa eu ver aqui. Se dá para ver. Ó, aqui dá para ver melhor. Olha só. Esse poema aqui, e todos eles são assim, tá?
tem o começo da primavera. Aqui depois tem ele escrito originalmente com seus kanjis, né, que são aquelas letras japonesas. Depois tem embaixo o autor ou autora, né? Ou até mesmo autor desconhecido, tem alguns aqui poemas que são de autores desconhecidos. E aqui depois tem a pronúncia em japonês no nosso alfabeto habitual. Peraí, só que tá saindo a minha lapiseira aqui agora que eu percebi. Eu não tinha percebido ela que tá saindo. Então ele é muito bem cuidado, esse livro aqui. Ele tá saindo, não sei o que aconteceu, quebrou, acho que é a pontinha da lapiseira. Quebrou, depois eu vou dar uma arrumada, né? Então é muito bem cuidado este livro aqui. Ele coloca diversas menções aqui, inclusive os kanjis, eles são correspondentes a outras coisas. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, aqui nesse outro poema aqui, eu vou ler ele só para dar uma ilustração melhor, ó, que também é sobre a primavera. O céu devia estar coberto de névoa, mas o vento gelado trouxe neve nas nuvens, que escondem a lua. E aqui ele comenta, embaixo, que a névoa do céu, Kazumi, seria mais apropriada para receber a lua na primavera, mas, devido à persistência do frio, há nuvens de neve. Pela convenção poética dessa época, Kazumi, olha aqui ele vai colocar a palavra, é uma palavra associada à primavera, que é a mesma palavra que dá sentido de névoa no céu. Olha que interessante isso aqui. E Kiri, ao outono. As duas palavras podem ser traduzidas como névoa ou neblina em português. Olha que interessante, né? Então aqui, claro que ao limite da tradução, uma tradução é sempre um desafio que não se sustenta muitas vezes, que precisa ser retraduzido diversas vezes, pois ali há sempre um outro sentido. É muito interessante essa questão de como o poeta utiliza as palavras, pois são as palavras o recurso que ele tem para desenhar o mundo. O poeta desenha o mundo com palavras. É a sua tinta. É como ele... Deixa eu ver se agora melhorou a minha lapiseira. Quebrou a pontinha dela. Deixa eu trocar essa pontinha aqui. Peraí. Quebrou a pontinha mesmo. Ó. Então, até tem um outro livro aqui, quer ver? Ó? Eu vou até ler essa parte aqui, que eu acho que ela é bem interessante da gente pegar esse sentido aqui. E eu já vou ler o comentário, tá, pessoal? Mas só para não me perder muito. Aqui, ó. Esse é de um outro livro, né, dos Caminhos da Tríade Basho. Que a matéria-prima da poesia é a palavra. Ela nomeia o que existe no mundo, dando-lhe significados diferentes ao que conhecemos de maneira corriqueira e cotidiana. Ou seja, nenhuma palavra dentro de uma poesia é só aquilo que você está vendo. Não está falando só sobre um montezinho, só sobre uma névoa. Ele está falando também de uma outra coisa. Isso é muito interessante. Então, a poesia nos mantém constantemente atentos. A poesia requer atenção, requer foco. Ela requer uma posição outra. Opa, não é só sobre isso. O que mais tem aqui? O que além disso tem aqui? Ou ainda por outro viés, né? O Haikai, que é o que nós estamos lendo hoje aqui, ressalta essas pequenas epifanias do nosso cotidiano, mostrando-nos que estamos cercados por um conjunto de símbolos, imagens e significados que tantas vezes nos passam despercebidos. Então é isso, o poeta está colocando ali que há outro sentido dentro do que está sendo trazido. E aqui ele vai dando o sentido dessa conversa, né, nesse sentido da primavera, que há uma conversa constante acontecendo entre inverno e primavera, entre esse momento de saída de uma posição mais fria para uma posição de desabrochar, de que alguma coisa está começando a ganhar ânimo.
Se a gente está pensando em desabrochar, a gente está pensando em ânimo também. Para mais informações, como diz até o próprio livro aqui que eu estou lendo, a gente poderia falar também sobre um outro mito, que é o da Deméter, Perséfone, Coré e Hades, que também fala sobre estações. Mas isso vai ficar para um outro momento. Deixa eu só ler o comentário que teve aqui em cima, senão eu vou longe demais. Aqui, Enila. Eu acho que além das estações, aqui está além das estações, eu acho que além das estações. Além das estações, há lugares de transição. As coisas ficam indefinidas entre o que foram e o que virão a ser. A alma também habita lugares de passagem, né? Sim, a alma, ela busca estar em conversa com estas passagens. Ou seja, ela não está só falando. Um bom poema, ele não está só falando daquilo. Ele não está só... você não compreende completamente, pois ele está trazendo algo de... Opa, eu não sei se ele está falando só sobre névoa ou também ele está falando sobre primavera. E ao mesmo tempo ele está falando dos dois. Mas se você ler o poema de novo, ele conversa com aspectos invernais e conversa depois ou até concomitantemente com outros aspectos mais primaveris. Ou seja, ele está conversando com o leitor de acordo em que parte o leitor está lendo sobre essa perspectiva. Ou seja, o poema ele só continua e ele continua interessante porque nós estamos vendo algo em nós daquela perspectiva. E quando a gente vai lá de novo, a estação já está mudando. Se eu ler esse poema hoje e ler ele daqui a 10 anos, talvez eu já não o leia com o mesmo sentido. O sentido muda. Eu queria começar com esse poema da primavera muito por conta disso, tá? E tem outros poemas interessantes. Aqui já é, por exemplo, um outro poema aqui, só para ilustrar-nos melhor. Esse aqui já não está mais no momento aonde está essa transição entre inverno e primavera. Aqui já está em outro sentido. E aqui, inclusive, tem um sentido que, apesar de não estar mais nesse momento de inverno, de transição de inverno e primavera, mas há uma localização muito interessante, ou seja, se o inverno conversa com a primavera como uma estação, então eu sei que de alguma maneira, até mesmo esse desabrochar, uma hora vai acabar. É bem aquela posição da transitoriedade que o Freud fala. A transitoriedade como sendo aquele momento em que há uma beleza acontecendo, mas ao mesmo tempo esta beleza ela já é um indicativo de que algo vai terminar também e que algo também nos distrai. Aqui tem um poema de distração aqui, ó. Revejo minha vida, conto os momentos passados em vão, quantas primaveras perdi distraída com flores. Esse é um poema bem interessante. Esse daqui foi um que eu selecionei, que é da princesa Shikixi. Shikixi, na verdade, desculpa. Shikixi, princesa Shikixi. É um poema bastante interessante, eu vou relê-lo. Revejo minha vida, conto os momentos passados em vão. Quantas primaveras perdi distraída com flores. Aqui, essas flores, ela não está falando só de flores, tá? Só de flores comuns, digamos assim. Ela está dizendo sobre algo que tem o potencial de... aparece na primavera e ao mesmo tempo se perde com ela se eu ficar só olhando para isso. Aí a poetisa coloca num momento bem interessante. Esses são os momentos primaveris.
E é interessante aqui também, porque tem, nesses momentos primaveris, não tem só aquela primavera de Vivaldi, toda jubilosa e tudo mais. Ah, acabou o inverno. Não, mantém-se alguma coisa do inverno aqui. Né? Aqui até mesmo este último poema deste livro, desse capítulo aqui, desculpa, fala um pouco sobre isso, do imperador Murakami. Reunidos aqui, não cansamos de admirar este mar de glicínias. Que tristeza saber que logo vamos partir. E olha aqui a nota de rodapé. Este banquete de glicínias ocorreu no ano de 950. Glicínia é uma das flores mais apreciadas na cultura japonesa. Sua cor lilás está associada à casa imperial, ao clã Fujiwara e ao ideal estético de Awake, que é beleza e tristeza ao mesmo tempo. Olha que interessante então aqui. Ao mesmo tempo que esse poema está aqui falando sobre primavera, ele está falando sobre a própria posição que é um imperador, ou seja, sobre a própria classe imperial dele aqui, e de que isso é algo belo e ao mesmo tempo triste, pois isso será perdido de alguma forma. Ele percebe nesta flor que tem esta conversa ali. E até mesmo aqui tem os kanjis que conversam com isso, né? Que coloca ali nessa posição entre aqui, ó, que chama awake aqui. Awari, desculpa, eu estava lendo errado. É awari, que é beleza e tristeza. As duas coisas acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. E aqui tem os poemas de verão, né? Um dos poemas de verão que um poema curtinho aqui que dá para ler. Ó. Mudam as estações, como neste mundo mudam os corações dos homens e as cores das flores do kimono. Aqui, inclusive, tem uma explicação, deixa eu ver. Não, é mais para frente que tem. Não é aqui. Deixa eu ver se eu acho. A flor do kimono aqui. Agora, peraí. Não tem aqui. Eu achei que eu tinha circulado. Eu tinha circulado em algum outro poema. Será que é nesse daqui? Não é exatamente nesse daqui. Mas esse poema é bem interessante aqui também, que eu anotei para falar sobre o verão. Aqui é o sereno nas cravinas. Atrás da cerca de palha, presa por fios de cristal, sob contas de orvalho, brilha ainda mais claro o canteiro das cravinas. E aqui há uma nota de rodapé. Há um jogo de palavras com tokonatsu, que é cravina, e toko, que é chão, leito ou canteiro, e natsu, que é o verão. Então a cravina japonesa é um símbolo do feminino. É frequente na poesia clássica a comparação entre as gotas de orvalho e um colar de contas. Aqui, essa imagem está expandida para referir também a corda que amarra a palha da cerca. Este poema e o próximo são exemplos de um tipo específico de roncadori. Eles citam um episódio do romance, o romance de Genji, a mais importante obra da literatura japonesa. Na trama de Murasaki Shikibu, a personagem Yogao menciona como reflexo da luz do orvalho, como o reflexo da luz do orvalho torna ainda mais brilhante a cor de uma flor. Bom, aqui também nós podemos entender que dentro deste poema há ali um despertar sobre, que ele não está falando só sobre gotas de orvalho, cravinas, nesta flor aqui. Ele está falando sobre um despertar também sobre dá para se falar sobre isso sim. Dá um despertar sobre um desejo, até mesmo um desejo mais erótico ali, sendo expressado, sendo colocado ali no poema. Ou seja, esta flor,
e este feminino, né, e esta mulher aqui colocando como esse colar de contas, que é um realce ali, inclusive ao busto, está sendo colocado ali. Então, aqui ele está vendo que algo acontecendo no mundo e algo acontecendo dentro do desejo dele está refletindo. Inclusive, quem escreve este poema é um ex-imperador chamado Takakura. Que é a época que os imperadores escreviam poemas. Hoje eu não sei se eles escrevem mais não. Mas eu vou só terminar aqui, né, nosso encontro, lendo mais alguns poucos poemas. Aqui esse daqui é do outono já. O que é interessante do outono é aqui esta localização deste vento. Aqui, se nós temos dentro de uma mudança de estações entre inverno e primavera a questão da névoa e da neve, no outono nós temos um outro elemento que é o vento. E há este poema bem interessante em relação a essa percepção do vento, que aí não é só um vento comum, que ele diz o seguinte, que é o Fujiwara no Sanesada. Desce à aldeia no sopé dos montes o mesmo vento de todos os anos, mas que distinto parece do vento de ontem. Então aqui há uma mudança de sentido. Até o poema anterior vai falando um pouco sobre isto. Né? Vinhas sagradas da divina montanha, folhas de duas cores, que o vento revira, chegou o outono. Aqui é uma percepção muito interessante, pois se nós temos dentro da névoa um elemento que traz uma certa opacidade à paisagem, deixa a paisagem mais opaca, mais nublada também, assim se dizer, é visível. Nós temos ali uma mudança visível. Essa mudança entre... Eu estou evitando usar muitas palavras de psicologia, tá? Mas essa mudança entre o inverno e a primavera é uma mudança visível. Estamos falando sobre mudanças que acontecem no aspecto do visível da alma. Aqui, quando ele já entra para o vento, há uma mudança invisível acontecendo. Há uma mudança de sentir, de sentido. Eu estou sentindo algo de uma forma diferente. Essa é a mudança quando vai saindo do verão para o outono, que ali tem alguma coisa invisível acontecendo. O que é muito interessante de se perceber isso. Né? Essa conversa entre o visível e o invisível. Né? E aqui tem um comentário da Enila. Que leitura bonita para um domingo de manhã. Frio e ensolarado por aqui. Me fez parar e apreciar essa conversa entre os elementos diferentes no mesmo clima. Eu estou citando aqui uma cultura, né, Enila? Uma cultura onde essas mudanças são muito mais nítidas. Porém, aqui, o poeta, ele vai pegando, né, os poetas, né, são uma classe de poetas aqui, diversos tipos de poetas. Ele vai percebendo determinadas circunstâncias e situações que não se limita apenas ao plano do que está sendo dado, do que está sendo pronto. Puxa, eu estou falando sobre uma carruagenzinha que está passando lá no vilarejo. Não, ele está falando sobre alguma coisa como uma carruagenzinha. Ele está sempre em conversa com esse elemento do visível e do invisível ao mesmo tempo. Mas aqui se localizando a respeito disso. Então aqui no outono são momentos onde algo mais invisível está operante aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Há até um aspecto de desconfiança ali. Se a gente for colocar nesse primeiro poema do outono que eu li. Por exemplo, aqui, esse outro poema bem interessante da princesa Shikishi. Durante a sexta, né, durante essa sexta com S aqui.
Não é sexta com X. Sexta-feira. Essa sexta, nesse sono, algo me desperta. Escuto o meu leque tremer ao primeiro vento de outono. Então aqui alguma coisa é sempre relacionada também nesse sentido de desperto e não desperto, nesse sentido de alguma coisa está chegando, alguma coisa está chegando. Também acho que dá para fazer vários correlatos em relação ao mito de Perséfone, mas eu não vou me adentrar muito nisso agora. Eu queria terminar com um poema de inverno aqui para a gente fechar as estações aqui. Deixa eu achar. Aqui, achei. Então aqui o inverno, ele vai colocar aqui, ó, que os principais temas de inverno são a chuva gelada, a neve e o fim do ano, fechando um ciclo iniciado com a neve da primavera no livro 1. Então é um livro cíclico, né? É um livro cíclico, eles estão se conversando constantemente. E aqui um dos poemas de inverno, que tem aqui um monge chamado Saigyo, que me interessou bastante sobre este monge aqui. Mas eu vou ler esse aqui do Izumi Shikibu. Olha que interessante esse aqui, ó. Permanecerei eu neste mundo de gélida chuva? Ou, quando for minha hora, haverá lua entre as nuvens? E aí, olha só o poeta utilizando-se muito bem do recurso da palavra novamente. Só um minutinho. Pronto. A poeta, né? Na verdade eu achei que era um poeta. É a poeta. A poeta faz uso do Kakekotoba Furu, que é chover e envelhecer, para introduzir a ideia de que se encontra indecisa entre permanecer num mundo de sofrimento, onde a chuva significa o choro, e deixar este mundo para se tornar monja, o luar entre as nuvens simbolizando o despertar da espiritualidade. Ou seja, se a gente estava aí numa mudança mais invisível acontecendo dentro do outono, aqui nós temos no inverno acontecendo uma mudança brusca de sentido. Aqui há uma mudança brusca. Se a gente tinha dentro do inverno e da primavera uma mudança mais amena, né, desnevoando a paisagem, que alguma coisa está florescendo, aqui há um movimento de mudança acontecendo dentro do inverno, nesta chuva gélida, mas é uma mudança brusca de sentido. Isso é bastante interessante, não é uma parada. Aqui não está sendo entendido como uma parada, mas, aconteceu alguma coisa inevitável, né? Aqui a poetisa, que também é uma monja, ela percebe que teve uma mudança de sentido acontecendo nela. Já não dá mais para negar isso aqui. Eu vou descer, eu vou sair de uma posição e vou entrar em uma que me é desconhecida, mas que foi desperta. Se a gente pegou aquele poema do despertar, nós temos aqui um tipo de despertar brusco acontecendo. Uma percepção brusca acontecendo de um despertar. E aqui temos mais um do ex-imperador Gotoba, do inverno, dizendo o seguinte: hoje não há flores, não há folhas tingidas nos galhos das árvores. Em breve não haverá nem neve nos pinheiros. Este poema é bem interessante porque ele também descreve aqui que até mesmo aquilo que mudou drasticamente esse meu despertar, essa minha beleza, que também tem junto essa tristeza junto, nem isso que causou esta mudança continuará, permanecerá, que é esta neve. Esta neve também não permanecerá. Este inverno também acabará. Bom,
Isso aqui foi algum passeio pelas estações da alma, né? Bem simplesinho, bem apresentação mesmo, né? Não me aprofundei muito hoje em alguns temas, mas queríamos só mostrar aqui hoje, nessa live, como as mudanças da alma são mais cíclicas. Aqui, pegando esta série de poemas, que eles se conversam entre si constantemente, os poemas estacionais, né, de primavera, verão, outono e inverno, exatamente como esse livro foi compilado, que não há uma estação-chave, começa aqui. Se a gente está falando de uma posição mais circular, todas elas estão se circunscrevendo entre si. Claro que em posições diferentes. Se a gente for pensar em um círculo, o que está nessa posição do círculo não está nessa mesma outra posição, né? Só que elas não deixam de se conversar por conta disso. Elas não deixam de esquecer o que aconteceu na outra ponta do círculo. Então, imaginar a alma neste sentido eu acho mais interessante, pois aí, ao invés de trazermos essa perspectiva, que talvez seja uma perspectiva ao meu ver, tá? Que meu ver pode ser até meio nevoado, meio nublado, mas eu enxergo ainda hoje, em diversos momentos, ainda continuo enxergando ela como muito problemática, que é essa visão de eu já passei por isso aqui, agora eu não vou mais passar por isso. Eu já passei por determinados tipos de situações, de relacionamentos, de situações da minha vida que eu não preciso mais passar. Eu entendo que isso é uma negação em relação a essa posição circular. Eu não quero que minha vida seja um círculo. Eu quero que ela seja uma linha. Só que qual que é o problema da linha? Bom, no círculo, se você cai de novo naquela situação, você é acolhido pelas outras situações junto. Você não cai reto, batendo, você não cai num negócio plano. Você cai em alguma coisa que de alguma forma pode te acolher. Você cai num círculo, você cai em algo acolhível, não é algo que te esborracha no chão completamente. Mas, se eu caio de uma posição muito linear, eu vou entender que eu estou sempre numa posição de regressão. Eu piorei. Aquilo tudo que eu consegui não valeu de nada. Como se aquilo fosse algo que eu tivesse que sempre superar. Eu tenho, para ser alguém melhor dentro de uma perspectiva progressiva, não circular, eu sempre tenho que ser alguém melhor. Eu não posso, não há arrependimentos, inclusive. É uma posição um pouco mais difícil de se acolher. Ela é muito pragmática nesse sentido. E a gente está aqui falando, então, que essas mudanças de tonalidade sempre acontecerão na perspectiva de alma, sempre vão acontecer. Você não está imune ao inverno. Ele voltará, assim como voltará a primavera, o verão. Então, você tem as suas posições. Você pode ter suas preferências, mas em algum momento elas vão mudar por si mesmas. E isto vai acontecer em você também. Em alguns comentários aqui antes de finalizarmos nossa live. Deixa eu ver aqui, ó. Enila, foi uma live linda e inspiradora. Obrigado, Enila. Aqui é a Tereza. Neste último poema, é como envelhecer que parece tudo brusco. Não sei muito explicar, mas é brusco com o corpo e com a mente. Mais ou menos isso, em relação ao último poema. Eu vejo aqui neste envelhecer, não só no sentido, tudo bem, tem esse sentido também do corpo e tudo mais, mas há um sentido de, bom, até mesmo as ideias que um dia foram belas, até mesmo as fantasias que um dia foram belas, vão envelhecer. Elas vão cair. Elas vão se transformar.
Se as nossas fantasias continuarem sempre sendo as mesmas, é como se eu tivesse que viver apenas... É como se fosse assim, eu só posso viver uma estação do ano. As outras estações eu não quero estar ciente delas, eu não quero estar a par. Só que isso é cortar 3/4 de vida. 3/4 de vida meu estão sendo jogados fora. Se eu não puder viver todas as estações do ano acontecendo em mim. Se eu não puder viver essas mudanças de beleza, tristeza, amargor, júbilo, alegria, desconfiança, despertar, voltar a ficar inconsciente, ficar desejante, ficar temeroso. Se eu tiver só que viver determinadas posições em relação à minha vida, ela está extremamente limitada. E como disse um outro poeta, disse muito bem, a questão é viver tudo, né? Rainer Maria Rilke. Viva suas perguntas agora. É isso que a poesia tenta nos trazer, viver as nossas indagações sobre o que está acontecendo naquele momento. E bom, pessoal, este é o final da nossa live. Eu vou pegar aqui agora, quem quiser participar aí, eu vou ver se hoje tem alguém que quer participar do sorteio deste livro aqui, ó. Vamos sortear, já peguei 3 nomes na semana passada. Este livro aqui, alguns segundos antes do despertar. Este livro de poesias aqui, sob minha autoria, que está sendo sorteado aí para quem está acompanhando ao vivo as nossas lives no Devaneios do Café. Então, se tiver alguém que está interessado, se não, eu pego os nomes na quarta-feira. A Enila, tá? Enila, você não pegou, você não falou seu nome na semana passada, né? Tá. Eu acho que não. Enila participa do sorteio. Deixa eu ver, então, só mais 2 nomes hoje. Deixa eu ver se mais alguém aparece. É que semana passada teve também uma pessoa que participou da live, só que eu só pego 3 nomes por live aqui. Eu não tinha falado ainda, então ótimo, porque eu tô sem o meu caderninho que eu anotei na semana passada, de quais nomes eu tinha coletado para participar aqui do sorteio do livro. Lembrando que aí quem ganhar ali, o ganhador ou ganhadora, recebe o livro aí pelos correios, tá? Eu só preciso do contato da pessoa para que seja enviado. Deixa eu ver. Alda Lemos. Alda, eu não peguei seu nome, né, Alda? Se puder me falar. Alda Lemos. Tem mais 2 pessoas aqui, ó. Alda Lemos e a Fata Morgana, aqui, ó. Que é a Francilene Alves. Então, eu vou só escrever o seu perfil, viu, Fata Morgana, porque para eu conseguir conversar depois com o ganhador ou ganhadora, eu preciso do nome do perfil, que é Fata Morgana 402, que é Francilene Alves. Francilene Alves. Deixa eu ver só também aqui em cima o perfil. Deixa eu ver. Da Alda. Alda Lemos 8, tá? Eu precisava desse 8 aqui do perfil. Então é isso, pessoal. Aí semana que vem eu pego os 3 últimos nomes que vão para o sorteio do livro. E eu agradeço muito a todos e todas vocês que participaram hoje da live, aqui assistindo ela ou que estão assistindo esta live gravada aí. E nos vemos aí no próximo Devaneios do Café, que acontecerá agora na quarta-feira, no nosso horário habitual, tá? Muito obrigado, pessoal, a todos e a todas que participaram e até um próximo encontro. Tchau, tchau.